Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estamos de volta depois de um período aí gratificante e renovador de férias, né? 15 dias que ficamos aí descansando. Agora voltamos aí com animados a todo vapor, né? Para esse um semestre na presença do Senhor. Então vamos que vamos! Na presença de Deus, confiantes sempre. E esse, inclusive, vai ser o tema desse devocional que vamos marcar aí o nosso retorno aqui às manhãs, todo dia, 7h30 da manhã. Vamos começar muito bem, falando sobre esse assunto que é importantíssimo, confiantes em Deus. Então, nada melhor do que retornar aí de férias com essa mensagem que é, de fato, uma mensagem extremamente importante para esses dias. Bom, nesse período aí que a gente ficou de férias, continuamos na nossa leitura da maratona bíblica, né? Lendo aí o livro do profeta Isaías. Então hoje, ao retornar, vamos retornar nos capítulos 25 e 26. Lembrando que a nossa ideia é ler 2 capítulos de Isaías por dia, ou de algum outro profeta, né? E também o Salmo. Então, vamos mantendo aí essa tradição, 2 capítulos por dia e um capítulo de Salmo, para a gente poder ler toda a Bíblia em um período curto de tempo. Vamos falar um pouco de Isaías, já que hoje é a primeira vez que a gente vai tratar sobre esse profeta. Isaías foi um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, né? Aliás, de toda a Bíblia. Não só porque ele foi o que mais escreveu, por incrível que pareça, né? Talvez igualando ali com Samuel, mas entre os profetas, de fato, Isaías foi o que mais escreveu, além da sua relevância. Isaías foi extremamente relevante para a história, especialmente do Reino do Sul, onde Isaías focou a sua profecia, né? É interessante que o Reino do Sul, e nós sabemos, Reino do Sul, Reino do Norte, né, faz parte do mesmo povo de Deus, ou fazem parte do mesmo povo de Deus, ainda que nesse momento eles estavam divididos. O Reino do Norte havia se aliado à Síria, né, não à Síria, mas à Síria, a Damasco, né, e o Reino do Sul havia se aliado à Assíria, que depois vai virar a Babilônia. Então, eles estavam também em guerra e por isso Isaías, ele profetizou contra a própria nação de Judá, porque Judá, de certa forma, havia confiado no seu pior inimigo, que era o reino ou o Império Assírio, que depois, né, além de levar pro cativeiro o Reino do Norte, depois, ao ser dominado pela Babilônia, seria, de alguma forma, o resultado desse império levaria o Reino do Sul para o cativeiro anos depois. Então, Isaías, ele profetizou nesse período em que havia uma grande divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Os capítulos que nós estamos falando hoje, isso aqui eu estou fazendo apenas uma contextualização, daqui a pouco eu vou entrar no assunto propriamente dito. Os capítulos que a gente vai falar hoje é o 25 e o 26. Mas esses capítulos, eles fazem parte de um todo maior. Se você prestar atenção, começa esse todo maior no capítulo 24. Então, de certa forma, o 24, o 25 e o 26, eles estão muito ligados. Olha que interessante. O 24 vai falar da devastação da terra causada pelo pecado. Então, se você ler aí o 24, você vai perceber exatamente que Deus está falando, por exemplo, aqui o versículo 3 do capítulo 24, a terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Então, o capítulo 24 é para mostrar os efeitos do pecado sobre a terra. Então, você pode ler depois do capítulo 24 com essa perspectiva, que você vai ver aí uma iluminação importante, então, mostrando o efeito do pecado sobre a terra. O capítulo 25 já é um capítulo diferente, ele já mostra o efeito do enviado de Deus, do efeito do servo de Deus sobre essa terra arrasada. Nós sabemos quem é o servo de Deus, Jesus. E olha só
o que o capítulo 25 vai falar. Olha aqui, versículo 6. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. E aí nós sabemos que no alto do monte, né, onde Jesus foi crucificado, a partir dali todas as nações da terra foram alcançadas. Então o capítulo 25 mostra como será essa terra, que no capítulo 24 está arrasada, como será essa terra restaurada pelo Senhor Jesus, pelo servo de Deus, né, aqui no texto chamado, quando ele vier, e o capítulo 26 então vai mostrar isso. E o capítulo 25, desculpe. E o capítulo 26? O capítulo 26 é como se o profeta, depois dessas realidades tão profundas, a terra totalmente arrasada e a vinda do servo de Deus, o profeta irrompe em adoração. O profeta, então, ele se maravilha tanto, ele se impressiona tanto com o fato de que a terra será restaurada. O profeta, ele se enche de louvor no seu coração, ele se enche de louvor na sua alma, ele se enche de louvor no seu interior e ele começa então a destilar esse louvor no capítulo de número 26. E é aqui que eu quero falar nessa manhã, já que vamos começar bem essa semana, né? Vamos começar bem aí depois do período de férias, vamos começar bem aí o nosso semestre de fato. Nada melhor do que começar nos lembrando de que o Senhor prometeu essa restauração para toda a terra. Nada melhor do que irromper em adoração. Nada melhor do que declarar louvores a Deus, louvores ao nosso Senhor, já para começar bem essa semana, para começar essa semana com o coração encharcado de confiança em Deus, começar essa semana com o coração maravilhado pela glória e pela presença de Deus. E é isso que o profeta faz. Depois de dizer que a terra está toda arrasada pelo pecado, mas de também declarar que em Jesus tudo é restaurado, ele irrompe em adoração. E aí, olha só o versículo 3 e 4 do capítulo 26 de Isaías. Isaías 26, 3 e 4. Diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Versículo 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Uau! Que poder, que palavra! Confiem no Senhor para sempre, pois somente o Senhor é a rocha eterna. Então, assim, o profeta irrompe em adoração e eu queria deixar essa meditação para todos nós nessa manhã, começando essa semana. Primeiro, ele fala o seguinte, que Deus guardará em perfeita paz. Eu quero falar rapidamente desta perfeita paz. Por quê? Naturalmente, ou naturalmente não, mas facilmente nós deixamos de confiar em Deus. E isso você pode testar de forma empírica, você pode testar na sua própria vida. Quantas vezes você, diante de uma notícia ruim, ou quantas vezes você, diante de uma situação difícil, você, lá no fundo do seu coração, você se sentiu abandonado. Você até fala, não, eu estou confiando em Deus, mas lá no seu coração você tem aquele temor, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus me deixou sozinho. Nós, como humanos, facilmente tropeçamos nisso. Isso é um problema antigo. Desde o Éden, o homem foi tentado a deixar de confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque nós gostamos de manter o controle. Nós não deixamos ou não confiamos plenamente o controle da nossa vida em Deus. Gostamos de manter o controle em nossas mãos. E aí,
Aqui, nesse texto e em toda a Bíblia, Deus nos convoca a manter ou a deixar que Ele controle as coisas. E aqui nesse texto, o profeta diz: Deus guardará em perfeita paz. E eu queria falar dessa perfeita paz. O que é essa perfeita paz? É a paz que não pode ser abalada por más notícias. Más notícias certamente virão. Você, durante essa semana, vai ouvir más notícias. Infelizmente, talvez essas más notícias podem estar ligadas diretamente a você e a sua vida. Talvez essas más notícias tenham a ver com a sua família, com a sua saúde ou com a sua vida financeira, enfim. Ou talvez essas más notícias sejam relacionadas ao todo, ao mundo de forma geral. Ainda assim, fatalmente vamos experimentar más notícias. Mas o profeta está dizendo que aqueles que confiam em Deus, aqueles cujo propósito está firme, Deus os manterá em perfeita paz. Por quê? A perfeita paz não é aquele estado zen, né? Que as pessoas ficam ali quase que numa meditação. Não. A perfeita paz é quando as más notícias não podem nos abalar. Pastor, é possível isso? É possível isso. Isso não é raro, isso não é difícil de acontecer. É fato que você vai ter que sair do controle, é fato que você vai ter que sair do centro da sua vida. Mas é possível você não temer más notícias, ser guardado em perfeita paz. Agora, aqui está, talvez, as ferramentas ou o caminho para que você e eu, para que nós possamos nos manter em perfeita paz. Primeiro, manter o propósito firme. Ele fala assim, aquele cujo propósito está firme. Preste atenção no que eu vou dizer e preste muita atenção. Propósito firme não é teimosia. Tem gente que confunde propósito firme com teimosia. Ou, assim, para usar um termo bem popular, né? Ficar dando murro em ponta de faca. Isso não é propósito firme, isso é teimosia. Isso é, até de certa forma, ignorância. Você já sabe que aquilo não é bom, você já sabe que aquilo não é saudável, você já sabe que aquilo não agrada a Deus e você continua, talvez até dizendo, não, mas eu estou firme nesse propósito, mas esse propósito não está de acordo com aquilo que Deus tem de melhor para você. Aquilo não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Então isso não é propósito firme, isso não é perseverança, isso é teimosia. Então, jogue fora a teimosia hoje. Mantenha-se firme no propósito. Qual o propósito, pastor? Está relatado na palavra de Deus. Mantenha-se firme na palavra de Deus. Tudo que você encontrar de princípios na palavra de Deus, além, óbvio, dos princípios que são universais, eu gosto muito de falar isso, repetir isso várias vezes, né? Comece com os 10 mandamentos, depois passe para o Sermão do Monte e, por último, fique nas ordens ou nas ordenanças dadas pelos apóstolos, seguindo uma sequência. 10 mandamentos, Sermão do Monte e Escrito dos Apóstolos. Mantenha-se firme em cada um dos propósitos que estão ali. Mantenha-se firme na oração, mantenha-se firme na palavra de Deus, mantenha-se firme na igreja local, mantenha-se firme no amor, no perdão, mantenha-se firme no arrependimento. Ou seja, propósito firme não é teimosia, é manter-se na palavra de Deus. Então, primeiro, para viver em perfeita paz, tem que manter-se no propósito firme, manter-se nos princípios de Deus. Segundo, o propósito está firme, porque está confiando em Deus. Quem se mantém nos princípios de Deus está confiando que estes princípios, mesmo que eles sejam desafiadores, eles são o melhor de Deus para nós. Então, aquele que se mantém na palavra de Deus, aquele que se mantém nos princípios de Deus, esse de fato está confiando em Deus. Como a gente pode exemplificar isso rapidamente? Confiar em Deus é aquele que se mantém firme na oração, mesmo que você ache que a oração não está gerando frutos. Então, quando a gente muitas vezes vai aconselhar uma pessoa
e a pessoa está enfrentando um problema muito sério, o que ela quer? Ela quer uma bala de prata, né? Ela quer uma solução mágica para o seu problema. E muitas vezes o conselho vai ser: vamos orar. Ai, ai, ai. Quando a gente fala com a pessoa, vamos orar, a pessoa fala: não, pastor, eu quero uma coisa mais prática. Não existe nada mais prático do que a oração. Porque na oração você está dizendo: Senhor, as minhas potencialidades ficam de lado e eu confio plenamente em Ti. Nós sempre queremos fazer alguma coisa. É o poder de fazer. Por quê? Porque queremos estar no controle. Eu faço. Eu sou o Senhor do meu destino. Eu sou o Senhor da minha vida. O profeta está dizendo: aquele que tem um propósito firme, esse confia no Senhor. Esse mantém a sua vida confiante no Senhor em coisas simples, como a oração, por exemplo. A oração é uma daquelas coisas que aparentemente parecem inúteis, como o culto, por exemplo, como o dízimo, a oferta, como o amor, como o perdão, coisas que aparentemente parecem inúteis, mas que de fato transformam o nosso coração, porque transformam os nossos hábitos. Então, para se manter em perfeita paz, mantenha-se firme nos propósitos de Deus, nos princípios de sua palavra, e confie que estes princípios, mesmo aqueles que aparentemente parecem inúteis, todos eles são essencialmente deixar de confiar em nossas potencialidades. E aí, o profeta finaliza a sua palavra e com a finalização do profeta, ou com a conclusão do profeta, eu também quero concluir, ele diz assim: somente o Senhor é a rocha eterna. Aqueles que confiam em Deus, que ficam firmes nos princípios de Deus, eles estão dizendo: eu confio na rocha eterna. Eu confio a minha vida, não no dinheiro, nem em coisas boas como saúde ou família, mas eu confio a minha vida à rocha eterna. Então, para começarmos bem essa semana, vamos começar com essa palavra de confiança plena na rocha eterna. Amém, meu povo querido? Vamos orar então, vamos colocar aí tudo isso que nós falamos diante do Senhor em oração, pedindo a Ele que nos dê graça, né? Para que possamos viver de acordo com a sua vontade. Vamos fazer isso? Vamos orar. Se você puder então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos erguer as nossas vozes em oração. Vamos orar. Nosso Deus, Pai de graça, Senhor, nós louvamos o Teu nome. Bendizemos a Ti, Senhor Deus, e declaramos a Tua majestade, o Teu governo, o Teu domínio sobre as nossas vidas. Confiamos em Ti, Senhor. Só Tu és a nossa rocha eterna. Só Tu és, Senhor Deus, o nosso escudo, ou como o próprio texto que lemos nessa manhã diz: mantemos firme o propósito no Senhor, porque o Senhor nos garante perfeita paz. A paz que não teme más notícias, a paz que não se abala diante de notícias que aparentemente não são boas. A paz que se mantém, Senhor Deus, fazendo coisas que aparentemente parecem inúteis. Coisas, Senhor Deus, que muitas vezes nós ignoramos ou achamos que não tem valor. Senhor Deus, o Senhor é o Deus da paz e é diante do Senhor que nós nos colocamos agora. Pedindo, meu Pai, de forma muito especial, primeiro, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Senhor Deus, o arrependimento precisa ser uma marca de cada um dos teus filhos. E nada melhor do que começar essa semana pedindo ao Senhor que nos ajude, Senhor, a superar os nossos pecados, a tendência da nossa carne, a tendência da nossa natureza humana, pedindo que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis ao Senhor. Oramos também, Senhor, em segundo lugar, por essa semana que se inicia, por cada um dos nossos irmãos, por aqueles, Senhor Deus, que nessa semana precisam de uma resposta, por aqueles que nessa semana precisam, Senhor Deus, de ver a Tua mão agindo de forma poderosa. Eu oro, Senhor Deus, para que de fato o Senhor entre de maneira perfeita nessa situação e transforme, Senhor Deus, vidas.
cada um que está ouvindo, Senhor Deus, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está cansado muitas vezes até mesmo, Senhor Deus, de orar, de buscar ao Senhor, de ler a Tua palavra, está desanimado, Senhor. Que o Senhor possa fortalecer corações nessa manhã, que o Senhor possa fortalecer a alma dos meus irmãos nessa manhã, para que nós sejamos avivados pela Tua doce e maravilhosa presença. Eu oro, Senhor Deus, por cada um dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Então é isso, né? Que bênção. Vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, e agora, durante toda a semana, estaremos aqui juntos, todos os dias, para o nosso devocional, lendo 2 capítulos de Isaías, a partir do capítulo de número 27 amanhã, 27 e 28, e também Salmos amanhã, a partir do 73, tá bom? Deus abençoe, ótima semana e ótima segunda para todos.